Vereador Rafael, por favor, respeito. Seu tempo está garantido. Seu tempo está garantido, vereador Rafael Bueno. Pois não. Agora sim, Rafael Bueno, por favor. Bom, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, hoje é um dia que a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul entrará para a história. Lá na década de 60, nós já entramos para a história quando foi cassado um grupo de vereadores. E aqui nós temos uma filha do vereador, do Henrique Ordovaz Filho, a Ruth Ordovaz, do Ação Cidadania aqui presente. Um cidadão, este doutor, que lutava pelos direitos humanos, que lutava pela promoção da cidadania, pelo direito da diversidade, pelo direito do seu semelhante, que estendia os braços, que acolhia, e foi cassado. Na minha primeira legislatura, vereador Felipe, senhor vereador, juntamente com o vereador Renato, nós devolvemos simbolicamente o mandato para esse grupo de vereadores e suplentes cassados à época. O que nós estamos fazendo agora é julgando, analisando uma denúncia de uma situação que feriu os direitos humanos. A questão do trabalhador, referência à questão do trabalho escravo, um problema que nem era nosso e foi puxado para Caxias do Sul, que puxaram lá de outro município para Caxias do Sul. Eu conheço o vereador Fantinel, já tive vários momentos aqui na tribuna de atritos com ele, de pedir a parte, ele falar dos índios. Eu lembro, vereador Fantinel, que o senhor, numa oportunidade, o senhor disse, o que os índios querem? Os índios querem iPhone, eles querem caminhonete, eles não... Eu conheço a Amazônia, lá não tem nem internet, não tem nem estrada. Então, eu por várias vezes, eu já contrapus o senhor de forma respeitosa. O senhor sempre foi uma pessoa, e eu sou prova disso, uma pessoa sempre com respeitabilidade a todas as pessoas aqui dentro da Câmara, às mulheres, aos homens, aos colegas, a pessoa da limpeza. Eu tenho um carinho pelo senhor, vereador Fantinel, o senhor sabe disso. E eu não gostaria que o parecer viesse deste formato, até porque o meu partido, o PDT, fez uma representação para que pudesse ser analisado de outra forma. Porque, inclusive, em outro momento, seu Marciano, o senhor que está aqui presente, não sei o que o senhor está defendendo, mas através da comunidade que o senhor representa, o povo mais oprimido do bairro Canyon, uma vez teve um áudio que vazou dizendo que tinha que botar a Zona Norte, o seu bairro, na lista negra, fazer um corretivo no senhor. O senhor recorda disso, né? E nós, através de uma denúncia que eu fiz, a gente deu uma suspensão para um vereador. Então, talvez podia ter vindo mais branda, uma penalidade podia, mas a denúncia acolhida inicialmente foi essa, e é essa que a gente está analisando nesse momento. Então, colegas vereadores e colegas vereadoras, eu tenho princípios, eu sigo princípios. Eu conversei com muitas pessoas também, vereadora Marisol, com família, com amigos, pessoas que talvez tenham os discursos e pensamentos, e a grande maioria, posso dizer isso, vereador Fantinel, tá? Similares a que o senhor tem. Mas eu penso o seguinte, eu tenho minha formação na área das humanas, sou formado em História, minha primeira graduação, estudava no sábado, sexta-feira de noite. Minha segunda formação, Sociologia, justamente para entender a constituição da nossa sociedade. E depois, mais adiante, eu ia no meu sábado de manhã, eu podia para minhas festas, para os bailes, jovem, eu ia para a PUC fazer uma pós-graduação em Direitos Humanos. Estudava, eu saía às 5 da manhã, voltava às 8 da noite.
Então eu refleti muito nesse momento também a questão da minha formação, opinião da minha assessoria, da minha família. E um dos momentos mais importantes que eu tive na minha vida foi quando eu fui para Petrópolis, e eu fui no museu que tem a pena que a princesa Isabel assinou uma pseudo-abolição da escravatura em 13 de maio de 1888. 3 dias atrás, é um tema que é tão recente. 134 anos atrás, a nossa Câmara de Vereadores tem 130 anos. Então, 4 anos depois da abolição da escravatura, nós estávamos fazendo a primeira legislação no nosso município de Caxias do Sul. Esse tema não maculou somente a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, mas nós viramos motivo de preconceito e de chacota em nível nacional e internacional. Jornal Nacional, da Atena, diversos programas Brasil afora, mostraram a gente Caxias do Sul. Eu defendo, colegas vereadores e colegas vereadoras, que nós estamos vivendo um retrocesso, vereadora Rose, o tema da sua palestra de ontem, uma escravidão moderna. As reformas trabalhistas que foram feitas, que saquearam direitos históricos dos trabalhadores defendidos pelo Brizola, por diferentes correntes trabalhistas, que defendem o direito dos trabalhadores, que hoje as pessoas estão vivendo num sistema precarizado, oprimido de trabalho, está todo mundo nas sinaleiras pedindo dinheiro, porque hoje não se tem mais vínculos empregatícios. Nós estamos vendo também, e eu tenho exemplo disso na minha casa, meu pai e minha mãe, que a aposentadoria deles é para pagar o plano de saúde e os remédios, cada um com o sistema previdenciário que nós estamos vivendo, o arrochamento salarial, principalmente os nossos idosos. Um salário mínimo cada um da minha família. Aí, colegas vereadores, eu quero dizer o seguinte: nós poderíamos estar discutindo outros assuntos aqui, como saúde, como segurança. As 4 mil crianças estão fora da escola, as 11 mil pessoas que estão precisando de cirurgias. Mas nós estamos voltando a um tema que o Ordovás levantava lá na década de 60. O direito à liberdade, o direito à expressão, contra a opressão. Que as pessoas têm o direito de se manifestar, direitos iguais para negros, brancos, para todas, sem discriminação de raça, de gênero, de etnia. Nós fizemos, inclusive, uma festa da uva, com o tema Alegria na Diversidade, aonde senegaleses, haitianos, pessoas de diversas nacionalidades participaram. A Rita Lee faleceu há 8 dias atrás. Eu vou ler na íntegra, porque é uma música e está no YouTube, então não estou quebrando decoro. Mas diz uma música dela o seguinte, em 2 parágrafos: a ditadura e o oprimido, o prometido não cumprido, e o programa do partido, tudo vira bosta. Um dia depois, não me virem as costas, salvemos nós dois, porque tudo vira bosta. Essa é uma música da Rita Lee, e eu leio esses 2 trechos da música dela, porque quando fala em programa de partido, cada um que se filia a algum partido aqui, deveria de ler o que está escrito no seu partido e não votar por conveniência. As pessoas deveriam de entender. Porque ou a gente entra e esculhamba todo o sistema político do jeito que está hoje, né? Por youtubers, por pessoas que gritam mais, por pessoas que se expõem mais, ou por programas que realmente visam acabar com as desigualdades, com os preconceitos e com os problemas que atingem diretamente a nossa população no dia a dia, aquelas pessoas que madrugam na fila da espera para conseguir uma vaga, aquelas pessoas que estão morrendo sem conseguir um atendimento, aquelas mães que tentam uma creche para os seus filhos e não conseguem nem trabalhar para conseguir. E quando a gente fala, salvemos nós dois, talvez podemos salvar um dia depois. Hoje a gente salva ou não salvamos um dia depois. Mas essas pessoas, e eu recomendo assistir um filme, está acessível na Netflix, Os 7 Prisioneiros. Os 7 Prisioneiros é um filme que relata tudo, uma história contemporânea da escravidão moderna. 7 Prisioneiros. O que nós estamos vivendo, pessoal, que um dia depois, talvez a gente não lembra mais disso, mas a história vai lembrar. E o pior de tudo, essas pessoas, grupos, ONGs, movimentos,
Partidos que levantam bandeira contra o preconceito estarão na rua continuando a luta pelo combate, porque essas pessoas continuarão sentindo na pele o que é o preconceito, o que é uma discriminação dentro de uma escola, o que é uma discriminação, a desigualdade salarial, ou para conseguir um emprego, pela sua cor, pelo seu gênero, pelo seu tipo físico. As pessoas sentem. Então talvez tudo passe, mas as pessoas continuam sentindo a dor do dia a dia do preconceito. E também quero dizer, vereador Zanquim, e eu falei agora, que a Rita Lee fala que tudo vira bosta, porque realmente é isso. Porque a política está tão bagunçada que ninguém se entende mais, as pessoas se filiam por interesses. E aí, por conivência, e muitas vezes em troca do toma lá da cá, que a gente não entende o que acontece em bastidores. E o toma lá da cá funciona muito bem várias vezes. Mas aquelas pessoas que sofrem, não esquece. Eu queria só encerrar minha fala, presidente, porque eu não fico em cima do muro. Quem me conhece, eu estou no meu 3º mandato, sempre com votação expressiva, por me posicionar, por nunca fugir de um debate. E volto a dizer do vereador Fantinel. O vereador Fantinel é um cara que eu aprendi a admirar, repudio 90% das falas dele. Mas é um cara que defende seu ponto de vista, seu grupo político, né, o seu grupo a qual ele pertence, que estão aqui defendendo ele, a qual eu respeito também. Né, e estão de parabéns por defender, porque é o que o vereador pensa. Não é o que eu penso, não é minha formação política, minha formação ideológica, minha formação profissional. Mas eu quero dizer o seguinte, eu fui surpreendido ontem, em grupos, que eu nem faço parte do PDT, 1 hora depois do licenciamento do vereador Ricardo Daneluz, que o partido PDT tinha orientado a bancada do PDT a votar pela cassação do vereador Fantinel. Eu não recebi nenhuma recomendação do PDT. Apesar do PDT, né, ter no seu parágrafo do partido o combate a qualquer intolerância ou discriminação. Não preciso ler na íntegra, mas é estatuto. Então eu não recebi. Eu não fujo de debate. Eu voto. A gente tem que estar presente em todos os momentos. Ou a gente é partidário em todos os momentos e vota sempre que tiver que votar, sem fugir, porque a vida cobra também. O sim ou não, mas a vida cobra. Porque senão é o que diz a Rita Lee. Salvemos nós dois e tudo vira bosta. E aí que funciona. A vida é assim. E a política também é assim. E por isso que todos nós, independente o sim ou não, estamos no mesmo balaio. Porque a gente não se faz ter o respeito necessário na política. Porque a gente se preocupa em se salvar e não realmente de representar. E eu represento meus princípios. Eu não gostaria de estar fazendo isso em momento algum. Em momento algum gostaria de estar fazendo isso. Mas, infelizmente, por não sublinhar as falas do vereador Fantinel, que inclusive naquele dia estava eu aqui, o vereador Lucas, o vereador Felipe, o senhor estava na tribuna. Eu disse, por favor, vereador Fantinel, retira suas palavras. Retira suas palavras, vereador, que isso daqui não vai terminar bem. Aí o senhor foi na tribuna, falou, depois veio até, eu pedi para o presidente emitir uma carta, eu disse, emite uma carta pedindo desculpas, que antes de terminar a sessão, que não vai terminar bem, não foi feito. O governador do estado do Rio Grande do Sul teve que pedir desculpa para o governador da Bahia. Entrou um caso de governadores tiveram que pedir desculpa. Então se tornou uma proporção imensurável para Caxias do Sul. Então, colegas vereadores, eu acho, vereador Marciano, que naquele momento que eu defendia a Zona Norte, povo tão oprimido, povo trabalhador, povo que tem muitas vezes seus direitos negados por uma escola, por acesso à saúde, por falta de estrutura, e que a gente defendeu, o senhor se acorrentou lá na UBS, seu Marciano, defendendo os trabalhadores, as pessoas que menos têm direitos, e que disseram, dá um corretivo lá no seu Marciano. Vamos botar ele na lista negra, não vamos fazer mais nada pro Canyon. A Câmara de Vereadores deu o recado. E a Câmara de Vereadores precisa dar o recado para o Brasil. Mas não um recado para o Brasil, é um recado para aquelas pessoas que sentem na pele todo dia
o preconceito e a discriminação de qualquer forma. Então, meu voto nesse momento, eu voto sim, presidente. Obrigado.